Glória a Deus, irmãos. Eu queria que vocês abrissem comigo em João capítulo 17, versículo 19. E é importante nós entendermos, estamos comemorando 32 anos de igreja. E, queridos, como a igreja, posso dizer que nesses dias está sendo bombardeada, porque a vida inteira a igreja foi bombardeada. É algo que o inimigo quer, intenta e faz de tudo para destruir. Por quê? Porque, queridos, o diabo não entende a igreja. E por ele não entender a igreja, se torna um inimigo para ele difícil. Porque ele não entende. Sabe por que ele não entende? Porque a palavra de Deus nos fala que Jesus, eu estava até ministrando esses dias sobre isso, na escola de capacitação ministerial para os nossos irmãos, e eu estava explicando isso para eles, que Jesus Cristo, isso em Efésios, se você pegar Efésios, capítulo 2, ele está explicando o que é a igreja. E no capítulo 3 de Efésios, ele explica o seguinte, queridos, ele fala assim, nós precisamos compreender que Cristo Jesus era um mistério por anos oculto em Deus. Deus tinha escondido nele Cristo Jesus. E o diabo sabia que vinha um redentor para a humanidade. Toda vez que ele via um homem bonzinho, um homem fazendo tudo certinho, ele falava, é esse, vamos tentar matar. E é por isso que ele usa Caim para matar Abel. Não tinha homem nenhum. E da semente da mulher, alguém iria pisar a cabeça da serpente. O que o diabo pensa? É esse, vamos matar. Usa Caim para matar Abel. Daqui a pouco, ele vê que Moisés tem palavras, Moisés está se levantando como um libertador do povo. É ele, vão matar todas as crianças, é alguém da quarta geração. Há uma promessa que na quarta geração alguém se levantaria para libertar o povo, vamos matar. E ele faz de tudo para matar. Por quê? Porque Cristo Jesus era um mistério escondido em Deus. Mas ele tinha ouvido falar alguma coisa quando Deus fala para a mulher, da tua semente, alguém vai se levantar para esmagar a cabeça da serpente. E ele está ali, existe um mistério. Aí vem Cristo Jesus. Efésios capítulo 3 diz que a igreja estava escondida em Cristo Jesus. Aí a Bíblia fala em Efésios 3 que Jesus, quando ressuscita, pega a igreja e vai desfilar com ela diante de principados e potestades. Está lá, Efésios capítulo 3. Ele pega a igreja e ele vai desfilar, ele vai mostrar, ele vai apresentar. Ele fala, a Bíblia diz isso, Jesus pega a revelação da igreja, esse mistério, e ele diz, quem é esse mistério? Eu digo, da igreja, e vai desfilar, não diz desfilar, vai apresentar. Eu já imagino ele como noivo mostrando para todo principado e potestade. Sabe por quê, queridos, que eu estou falando isso? Porque nós precisamos acabar com mentiras como igreja é coisa de homem. Não precisamos de igreja. Eu posso adorar a Deus sozinho. Acabamos de ceiar, queridos. E a ceia fala, eu faço parte, tem uma parte do corpo. Você faz também, é uma parte do corpo. Você também é uma parte do corpo. Todos juntos somos igreja. Eu sozinha não sou igreja. Mas há um mistério, judeus e gentios, juntos, convertidos, se tornam a igreja. E esse mistério estava escondido em Cristo. Aí quando nós ouvimos a tal da frase, igreja é coisa de homem. Gente, o diabo está falando de igreja é coisa de homem. Vocês sabem do que o diabo entende? Ele não entende as coisas de Deus. O diabo não sonda o coração de Deus como Filho, como Espírito Santo. Ele fica tentando em cima daquilo que ele ouve Deus falar, tentando fazer. Ele não entende Deus. Mas ele entende as coisas do homem.
Jesus falou para a serpente: você vai comer do pó da terra todos os dias, você vai se alimentar do homem. Então, quando você escuta essa frase, igreja é coisa de homem, o diabo está por trás dessa frase, porque ele quer dizer que igreja é coisa dele. Isso está amarrado, repreendido, desfeito. Igreja é coisa de Cristo, igreja é o mistério que estava escondido em Cristo, igreja é a noiva de Cristo, que está se adornando, se arrumando, se preparando pela unção do Espírito para um encontro chamado arrebatamento. Eu estou na expectativa desse dia. Estou me preparando. E, queridos, como igreja é uma coisa de Cristo, ele faz essa oração aqui em João capítulo 17, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Então, igreja não é coisa de homem, não é homem que vai determinar o que é igreja. Apesar que a gente faz algumas coisinhas aqui, mas tudo tem que ser para a glória dele. Se for para a glória de homens, ele tira. É tudo para ele, a igreja é noiva dele. E ele tem algo que ele anseia pela igreja. Na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, ele ora para Deus assim: e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Sou eu e você aqui, queridos, nessa oração. A fim de que todos sejam, vocês podem ler lá para mim, a todos que sejam? E como tu, ó Pai, está em mim, eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Queridos, Jesus tem um sonho, Jesus tem um alvo. A hora que eu ressuscitar, eu vou mostrar para principados e potestades um mistério que está em oculto em mim, que quando cortam a lateral de Jesus, queridos, assim como foi cortada a lateral de Adão, veio a mulher, veio a Eva, cortando a lateral de Jesus, nasce então a igreja, o mistério oculto em Cristo. E como igreja não é coisa de homem, igreja é coisa de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, ele está orando. Qual é a oração de Jesus? Eu oro que eles sejam um comigo. Eu estou me santificando por eles, para que eles se santifiquem por mim. Eu quero que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. E eu quero que eles se aperfeiçoem nessa unidade e que eles sejam unidos. É o versículo 24, deixa eu ver se é o 24, que fala que para isso ele está enviando. Não, era esse. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também esteja comigo. O que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Quantos de nós amamos canções sobre glória? São as minhas preferidas. Quantos amam as manifestações da glória de Deus? Ontem nós ficamos aqui no café com o pastor Luciano e com a pastora Kelly, até 1h da manhã. Lembrando e contando das histórias, das experiências, e o quanto nosso coração ainda queima pela glória de Deus. Só que, queridos, segundo esse texto, a glória de Deus tem um propósito: nos aperfeiçoar, para que sejamos um. Ele fala, quando eles forem um, o mundo crerá. Quando eles forem um, o nome do Pai será glorificado
glorificado e entenderão que eu estou aqui por eles. Sabe, queridos, é linda a obra dos nossos missionários. É linda a obra de evangelismo. É linda a obra que fazemos com todo o projeto do contraturno aqui na igreja durante a semana. Eu não sei se você sabe, estamos com um projeto lindo com as crianças de contraturno aqui. O que é o contraturno? É podermos ajudar a ministrar crianças no horário que elas não estão na aula, seria aquele horário contra o turno da aula, e elas estão aqui sendo ministradas. Irmãos, na obra, mercado social, tantas obras. Só que mercado social, queridos, tem tanta coisa naquele mercado social. É manicure, é cabeleireiro, é oftalmo, é médico, é nutricionista, é psicólogo. Tem tanta coisa naquele mercado social. Tudo para levar esperança para o mundo. Ganharmos vidas. Mas, queridos, deixa eu falar algo para vocês. Ganharmos as pessoas. Kelsey e Adri estão lá dando a vida para eles no campo missionário para ganhar vidas. Ganhá-los, mas não ter um lugar saudável para colocá-los. É a mesma coisa que tirar um peixe da água suja e bater, lavar, dar uma esguichada e jogar novamente para aquela água suja. Ao evangelizarmos, ao tirar as pessoas do mundo, precisamos ter um lugar saudável aqui. Por que precisamos ter um lugar saudável? Para que eles sejam salvos, para que eles deem continuidade à salvação, continuidade ao crescimento espiritual, continuidade ao que Deus falou e chamou de igreja. A igreja tem que ser saudável, a igreja tem que ser unida. Essa unidade começa na tua casa, querido. Essa unidade começa na tua casa. Não pense você que o diabo tenta desunir só a igreja. Não pense que o diabo joga mensagem como a igreja é coisa de homem. Ele também fala, casamento é um projeto fracassado. Pais e filhos não se entendem e é normal, porque os pais já estão em outra geração. Essas frases vão entrando e vão nos separando cada dia mais. Mas deixa eu falar algo para vocês. A oração de Jesus para o Pai foi: eu oro para que eles sejam um. Eu oro para que eles sejam um. E, queridos, a beleza do casamento é tão preciosa, porque ele fala, o casamento, vocês serão um. No casamento vocês terão uma aliança, vocês serão um. Assim como Cristo é com a igreja. Grande é esse mistério. Uau! Você está percebendo que a Bíblia é coisa para espião? Você está percebendo que a Bíblia é para os famintos? Você está percebendo que a Bíblia, que a igreja é para aqueles que querem mais e mais e mais? Grande é esse mistério. A unidade da igreja começa no teu casamento, querido, lá na tua casa. A unidade da igreja começa lá na tua casa, do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas sabe, queridos, unidade não é nós pensarmos tudo igualzinho. Lá em casa eu penso diferente do Eclis. Até porque eu sou mulher e ele é homem. Só nisso já dá uma diferença. Ufa, ainda bem. Não é, sabe, vocês já viram aquilo? É tão bom, meu casamento deu certo. Às vezes eu vejo casalzinho falando assim, eu estou namorando com fulano, a gente está tão feliz, porque nós somos tão parecidos, a gente é tão igualzinho. Eu falo, não vai dar certo. Não dá certo, muito igualzinho não dá certo. Por quê? Porque um não complementa o outro, um não dá uma outra visão, o outro não dá. Não é que é para viver brigando, mas tem que ter diferenças. Para quê? Para que a diferença te leve à unidade do propósito. Se você pegar Lucas capítulo 1, que diz que João Batista viria na mesma unção de Elias, ele diz assim, João Batista virá na unção de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. No original está assim, para um propósito. Por que uma conversão? Só para você ter uma família feliz? Também. Mas porque na felicidade da tua família, nessa conversão, nessa unidade, nessa junção, ali o Senhor manifesta a glória dEle na tua casa, na tua família, para um propósito.
Isso é maravilhoso, meu querido. Isso é maravilhoso, você entender que igreja tem que ser unida, mesmo que a gente pense diferente. Mas na hora que apresentar um propósito, nos princípios, nós temos que ser iguais. No que diz respeito a se santificar, porque Cristo está voltando, precisamos pensar de igual forma. Para amarmos as vidas, para socorrer, levar a esperança, precisamos ser iguais, precisamos ser unidos. E daqui para frente, querido, a desunião vai cada vez aumentar. A desunião na igreja, a desunião nas casas, as separações. Por quê? Porque quem ganha com isso é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não entende o que é igreja, ele não entende o que é família. E ele entende que Deus ama a igreja e que Deus ama a família. Então é o alvo da destruição dele. O que nos fortalece? A unidade. Por quê? Porque ali o Senhor libera a glória. Ali o Senhor libera a glória. Nós precisamos ser unidos, querido. Você precisa ser unido na tua casa, com o teu marido, com a tua esposa. Às vezes vocês não vão pensar igual. Sabe o que vocês vão fazer então? Vamos orar a respeito. Não pode ser do jeito dele, não pode ser do meu jeito. Como vamos viver unidos? Vamos orar e buscar juntos a respeito da vontade de Deus, a respeito disso. Vamos orar a respeito dessa profissão, vamos orar a respeito desse trabalho, dessa proposta, desse ministério, daquilo que Deus tem para nós. Queridos, precisamos entender que a glória de Deus é liberada com um propósito. Qual é o propósito? Nós nos tornarmos unidos. Nós temos a unção do Espírito Santo para isso. Vamos abrir no Salmo 133. O porquê que Jesus fez toda aquela oração da unidade? O porquê que Deus quer, Jesus quer que sejamos unidos? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Queridos, vocês estão prestando atenção que através do Espírito Santo Ele libera a glória, Ele libera a unção, Ele libera a bênção, Ele libera a vida. Para quê? Para que vivamos unidos. Unidos no quê? No propósito. Ah, mas sabe do quê, pastora? Eu não sou casada ainda, eu moro sozinho. Mas você pode se unir e ser unido com o Espírito Santo. Você pode ter a unidade, você tem uma família da fé aqui para se unir e se tornar um e desfrutar da unção. Queridos, ele está dizendo a unidade. Quando os irmãos estão juntos, eu libero a minha unção. Você sabe o que é unção? Você sabe para que o óleo era derramado sobre Arão? Para que ele pudesse ter uma graça, uma capacitação da parte de Deus para fluir. Toda unção, ela vem com para depois. Unção para ser rei, unção para ser sacerdote, unção para libertar os cativos e oprimidos. Há uma unção de Deus sobre uma igreja que é unida. Amém, igreja? Há uma unção de Deus para mim e para você quando nos tornamos um nele. Há uma bênção estabelecida para nós. Há uma bênção, ele ordena a bênção. Deixa eu te contar um segredo. Você não precisa correr atrás de bênção. Nós não precisamos fazer campanhas sobre bênçãos, aquilo, aquele outro. O que precisamos, se quer um casamento abençoado, você quer uma família abençoada, nós queremos uma igreja abençoada. Nós precisamos estar unidos no propósito, no princípio que Deus estabeleceu para nós. Ele fala ali, eu vou ordenar a bênção. A bênção vai correr atrás deles. Eles serão abençoados. Lembra Deuteronômio 28? Abençoado ao entrar, abençoado ao sair, abençoado no campo, abençoado na cidade. Tudo o que eles fizerem, a minha bênção alcançará. Por quê? Porque decidiram estarem unidos comigo
E entre eles, ali eu ordeno glória, ali eu ordeno unção, ali eu ordeno bênção, ali eu ordeno vida, e vida com abundância. Quem quer participar de uma igreja viva? Quem quer ser uma igreja viva? Que essa cidade seja abençoada e desfrute da vida e a vida eterna em Cristo Jesus, através da nossa unidade. E a nossa unidade, queridos, tem que ser através da palavra. O dia que eu e o Eclis trouxermos algo que não está na palavra, vocês têm direito de não estar unidos conosco. Mas quando você traz algo da palavra, nós trazemos algo da palavra, existem princípios para nós. E o Senhor fala, eles são um. E porque eles são um em mim, ali eu vou ordenar a minha bênção. Você está entendendo por que Deus falou assim, quando vocês casarem, vocês se tornam uma só carne? Vocês se tornam um. Por quê? Porque quando vocês se tornam um, eu ordeno a minha bênção. Quando vocês se tornam um, eu ordeno a minha glória na tua casa. Quando vocês se tornam um, eu libero a minha bênção na tua casa. Mas o próprio Jesus diz, uma casa dividida, ela é destruída. Uma casa que não é unida, uma casa que é dividida, a Bíblia diz, é destruída. Qualquer destruição que você possa ver, ouvir, guerra, casamento, igrejas, todas começaram com uma raiz, divisão. Não pensam, não são unidos. Começou isso no céu. Lúcifer fala assim, não concordo que só Deus tem que ser adorado. Não concordo que toda adoração é só para Deus. Estou vendo que tem luz em mim, sou Lúcifer. Também quero adoração. Toda divisão, procura na história, qualquer uma. Eles dividem a destruição quando resolvem se desunir. Mas sabe, queridos, nós também temos que cuidar. Por quê? Porque unidade, preste atenção aqui, toda unidade gera poder. Toda unidade gera unção, toda unidade gera glória. Mas nós podemos usar todo esse princípio. Podemos usar todo esse princípio para, em vez de bênção, revertermos em maldição. Abram comigo em Gênesis capítulo 11. Vamos abrindo lá, Gênesis capítulo 11. Aleluia. É interessante se num ambiente de unidade, de bênção, tem manifestação de poder, tem manifestação de glória, tem manifestação de unção, tem manifestação de vida para todo sempre. É muito importante nós entendermos em torno do que estamos unidos. Porque a glória, a bênção, a vida para sempre, o óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba, é porque está unido em torno dos princípios do Senhor. Porque nesse texto aqui, meus queridos, esse texto ele é poderoso, eu tenho certeza que toda pregação de unidade, você recebe esse texto. Agora veja só que interessante, eles se estavam unidos, mas estavam unidos em algo contrário à vontade do Senhor, contrário aos princípios. Quando estamos unidos na nossa família, isso é a favor dos princípios de Deus, é obedecendo os princípios. Quando nós estamos unidos na igreja, isso é oração do Senhor Jesus, isso é princípio. Eu tenho certeza que a oração do Senhor Jesus será respondida. Às vezes, tem pessoas que têm dúvida se a sua própria oração é respondida. Mas tenho certeza que até essa pessoa que tem dúvida que se a oração dele vai ser respondida, quando pergunta o que você acha da oração de Jesus, vai responder ou não? Alguém tem dúvida? E qual foi o pedido do Senhor? Que eles sejam um. Então, tá certo, meu irmão. Subiremos unidos. Igreja santa, poderosa, vitoriosa. Mas é muito importante a gente entender que se tem glória, se tem unção,
se tem vida liberada sobre essa unidade baseada no princípio, tem outros momentos onde pessoas se unem, mas infelizmente elas se unem fora dos princípios, porque estão com outras motivações. E aí para isso não tem bênção. Muito pelo contrário. Vamos acompanhar o texto. Ele diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Eles estavam unidos? Sim? Então vamos lá, próximo versículo. Os homens partiram do Oriente, encontraram a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram, preste atenção nisso, eles estavam unidos? Estavam todos concordando e falando a mesma coisa? Mas qual era o propósito? Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. Preste atenção nisso. Tornemos célebre para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual era o princípio? Nós queremos o nosso nome. Podia até parecer algo legal isso. Concordam? Você chega para todos os habitantes que falam a mesma coisa e não estava pedindo ali para um ser mais do que os outros. Parecia algo até bonito, concordam? Vamos construir uma torre, a gente está em torno de um propósito e o nosso nome será celebrado. O nosso nome. Parecia legal. Mas o que era a diferença? A unidade verdadeira, genuína, ela vem em torno de um nome ser glorificado, Jesus Cristo. E não o nosso nome. É Jesus Cristo. E eles começam com esse desejo. Nós queremos tornar célebre o nosso nome. E aí veja só que interessante, ele diz: nós não queremos ser espalhados por toda a terra. O que eles queriam estar juntos. Mas qual era o problema? Era contrário ao princípio. Por quê? Eles queriam construir uma torre para tocar aos céus. Porque chegaram um momento, presta atenção nisso, que eles quiseram se proteger de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado quando tomamos decisões em concordância para se proteger de Deus. Sabe, eu não dependo de Deus. Toda decisão que você toma num ambiente de unidade que você quer independência vai dar ruim. Tem problema uma mulher trabalhar? Tem problema? Não. Tem problema a mulher trabalhar porque ela nunca quer depender do marido? Tem. Mas isso vai entrando. Por quê? Porque eles são um. Tudo que você fizer na tua vida com medo, o que você teme, isso vai sobrevir sobre você. Sobrevir em você. Ficou meio estranho, né? Isso lhe sobrevirá. O que eu temia, isso me sobreveio. Vocês estão entendendo que a gente precisa ter esse cuidado? Se eu estou em um ambiente de unidade, mas eu começo a tomar decisões por medo, para me proteger. Eles construíram uma torre para tocar os céus. O que estava por trás disso? Aquele que pode nos espalhar, aquele que pode nos separar, vamos construir uma torre para chegar até o céu e estaremos protegidos dele. E aí, queridos, eu não sei, mas quando eu leio a Bíblia, tem algumas coisas que eu fico impressionado. Os próximos versículos me deixam muito impressionado. Veja o versículo 5. Então, o Senhor desceu para ver. Sabe, se a Bíblia tivesse sendo escrita hoje, eu tenho certeza que em muitos momentos o Senhor também desceria. Só que hoje não está escrito. O Senhor continua descendo e vendo como as coisas estão. Ele está lá nos céus, mas a Bíblia diz que nesse momento o que aconteceu? Ele desceu para ver.
Se o senhor descer na sua casa hoje, ele vai encontrar o quê? Opa! Se o senhor descer aqui nessa igreja, ele vai encontrar o quê? Quando o senhor desceu, lá na planície Sinear, o que ele encontrou? Homens que estavam construindo algo fora do princípio. Presta bem atenção. Quando Deus desce, Ele está procurando pessoas que em unidade pratiquem princípio. Quando Ele percebe isso, ali Ele ordena poder, glória, vida, unção. Ele ordena a vida para todo sempre. Mas quando Ele chega diante de pessoas que estão querendo não depender dEle, ou então estão agindo com medo dEle, é interessante que Deus mesmo faz uma afirmação a respeito da unidade que é poderosa. Veja só o versículo 6. Ele diz: eis que o povo estavam unidos, mas estavam contrários ao propósito. Todos têm a mesma língua. Isto é apenas talvez daí que o Eibe tirou, será? Agora não haverá restrição para tudo que planejarem fazer. Se nós andarmos em unidade como igreja, não haverão restrições para aquilo que nós intentarmos fazer. Se nós andarmos em unidade dentro da nossa família, por que o inimigo fica tentando separar casais? Porque quando um casal descobre o poder do ser um, sabe, a família inteira é transformada. Porque quando nós somos um, foi Deus que falou isso. Não haverão restrições. Nada vai conseguir te impedir. Agora, nós temos que lembrar que aqui eles foram impedidos. E foram impedidos por quem? Por aqueles que eles tentaram se defender dele. E aí a Bíblia diz, você conhece a história, Deus veio, trouxe separação das línguas, a divisão das línguas, e o que aconteceu com eles? O que eles temiam. A Bíblia diz que eles foram espalhados por toda a terra. Espalhados por toda a terra, por quê? Porque decidiram estar unidos em algo que era coletivo, parecia maravilhoso, mas era fora do princípio. Nesses 32 anos, como pastor dessa casa, eu preciso dizer que nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Para que continuemos a avançar, porque tem glória, porque tem unção, porque tem óleo, porque tem vida para sempre, porque tem poder sendo liberado sobre nós, não haverá restrições para aquilo que intentarmos fazer. Mas nós precisamos tomar cuidado com acordos coletivos. Sabe quando a igreja começa a sofrer? Quando as pessoas param de celebrar as conquistas da igreja e elas começam a se unir umas com as outras para divulgar as derrotas da igreja. E isso é muito sério. Cuidado com grupinhos que, em vez de se levantar para ver a beleza de Cristo, o ministério de Cristo, a igreja maravilhosa, triunfante, que o Senhor ordena a bênção, eles começam a ver só crítica em tudo. Você já caminhou com alguém que, se você fizer bolo, ele queria torta. Hoje é capaz de reclamar falando, mas eu queria torta hoje. Se você fala, vamos ter corrida, o cara diz, não, hoje eu vou caminhar. Eu precisei porque eu não aguentava correr. Mas você já caminhou com alguém do contra? Cuidado, não faça acordo coletivo com pessoas que são do contra. Isso prejudica a unidade. E quando pessoas que criticam tudo, pessoas que nada está bom, pessoas que, meu Deus, se colocou ar-condicionado é porque agora ficou frio demais. Se colocou ar-condicionado é porque agora dá alergia. Pessoas que sempre veem o lado ruim. Esse tipo de pessoa são as pessoas que têm medo de Deus e diz, Deus vai me espalhar aqui dessa terra. Mas começa a se juntar com outras. Sabe, uma coisa que eu aprendi desde cedo com relação à igreja. E eu, por repetição, preciso ensiná-los, porque eu já falei isso muitas vezes.
eu amo a minha esposa e eu não gosto que ninguém fale da Vivi. Eu não gosto. Se tiver aqui algum marido que gosta que outro fale mal da sua mulher, você precisa se converter. Eu não gosto de brincadeiras que diminuem a minha esposa. Eu não gosto de brincadeiras que desonram a minha esposa. Eu não gosto. E eu não permito. Se eu, que sou um homem falho, não gosto, você tem noção de como Jesus ouve a crítica das pessoas com relação à igreja, que é a noiva dele, e que ele está cuidando, e que ele está preparando? Mas tem pessoas que falam da igreja como se ele não estivesse na igreja. Fala como se ele estivesse longe da igreja. Se você está falando mal da igreja e você não faz parte, onde você está então? Eu aprendi, não falo da igreja do Senhor, e mal da igreja do Senhor. Eu não vou me unir a outros para algo que Deus não abençoa. E aí o que nós temos aprendido como igreja? Vamos aprender a celebrar o que Jesus tem feito no nosso meio. Ah, pastor, mas com isso o senhor fecha os olhos para aquilo que precisa melhorar? Não, a gente tem um versículo próprio aqui. Sempre tem espaço para... A gente sabe disso. Mas eu não preciso me unir com outros que vivem só debaixo de crítica. E o interessante é que Deus olha para isso e Deus precisou fazer algo. E sabe, às vezes Deus leva pessoas distantes de nós, porque começam a falar mal do corpo. Às vezes a gente não entende por que tem pessoas que não... Por que saíram? Saíram porque estavam contaminando o corpo. Saíram porque tinham um acordo coletivo de criticar o corpo. E quando as pessoas têm acordos coletivos contrários à palavra do Senhor, Deus vai espalhar eles por toda a terra. E aí tem pessoas que vivem debaixo de crítica, mas nunca construíram nada. Porque o projeto de construção deles não deu certo. E aí num nível menor, porque a Bíblia diz que aqui eles tiveram um acordo coletivo. Todos estavam unidos de fazer algo contra Deus. Mas o acordo que mais me preocupa na Bíblia, e nós precisamos de um alerta, está lá em Atos capítulo 5. E quem era? Para vocês que conhecem a Bíblia? O Anani e a Safi. O Anani e a Sassá. E estes são os tipos de acordo contrários à palavra do Senhor que mais me preocupam. E aí eu vou te dizer, são os mais fáceis de cair. Veja só que interessante. A Bíblia diz que algo sobrenatural estava acontecendo na igreja. Tinha poder, tinha glória sendo manifestada. E aí, sem os apóstolos pedirem, José, que tinha por apelido Barnabé, que o nosso aqui deu migué na corrida hoje, e eu vi que ele não foi. Eu vi. Convoquei ele de púlpito, gente, ele não foi hoje. José, vulgo Barnabé, ele decide vender a sua propriedade. Movido pelo Espírito Santo, ele vende a sua propriedade e entrega aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que não houvesse necessitados no meio deles. Veja que mover maravilhoso que estava acontecendo na igreja. O Anani e a Sassá olham para isso, ficam empolgados com isso e dizem, vamos fazer a mesma coisa. Vamos vender a nossa propriedade. E vamos dizer que vamos entregar tudo. Meus queridos, essa frase para mim é tão poderosa e perigosa. Quando você se converteu, você decidiu entregar tudo. Não vai buscar as coisas no altar lá depois. Você decidiu entregar a sua vida. Eu lembro
Nosso grande pastor Francisco, que já partiu, já está com o Senhor, ele dizia: você não entregou só o seu coração, porque Deus não tem banca de miúdos. Você entregou sua vida toda. Era demais o Francisco, não era? Demais, gente do céu. Deus não tem banca de miúdos. Você entregou seu coração, você entregou sua vida inteira. Amém? E aí a gente vai lá e diz: eu entrego a minha vida inteira. Ananias e Safira falaram assim: nós vamos dar o tudo. A gente vai pegar a nossa propriedade e a gente vai entregar toda a propriedade. E qual que foi o problema de Ananias e Safira? Eles entraram em unidade. Eles concordaram. Mas eles concordaram para não perder tudo. Vamos reter uma parte. Aqui, meus queridos, para mim é o acordo mais perigoso de unidade que foi feito na Bíblia, até porque você conhece o final. Mas me preocupa quando casais começam bem a sua jornada cristã e eles dizem assim: nós vamos entregar tudo. Nós vamos, pastor, nós vamos ser aquele que vai fazer a obra. Nós vamos até o fim. Conte conosco, pastor. E aí ele chega aqui diante de Deus, não entrega só o coração, entrega a vida, entrega a mulher, entrega os filhos. E ele vai dizendo: eu entrego. Mas daí chega um momento que a vida cristã, ela vai avançando e ele se frustra com uma pessoa, ele se frustra com a outra pessoa. E aí daqui a pouco ele começa a dizer: acho que eu não vou entregar meu tudo. E sabe o que é o pior? É quando um casal conversa isso na cama antes de dormir. Eu imagino Ananias e Safira assim, luzinha de vela, porque na época não tinha eletricidade. Estão na cama ali. Aí eles pensam: amanhã é o dia de entregar tudo. Mas ninguém sabe por quando a gente vendeu. Vamos fazer um acordo aqui só nós. Vamos dizer que a gente deu tudo, mas não vamos entregar tudo. Cuidado com essa vida cristã que casais às vezes tomam a decisão de ter. Eu digo que eu vou entregar tudo, eu digo que eu vou viver em santidade, eu digo que eu vou viver para Ele, mas tem horas que eu não entrego tudo. Sabe por quê? Quando Pedro repreende isso, ele diz: por que vocês entraram em acordo, intentando contra o Espírito Santo? E aí o final da história vocês conhecem. Infelizmente, o Anani e a Sassá não permaneceram para continuar a história. Pastor, mas que julgamento duro. E na época da graça ainda, só para te avisar. Está no Novo Testamento isso. Porque tem gente que olha e fala assim: não, mas aquele de Gênesis 11 estava no Velho. Tá bom, te dei um do Novo, aí agora. A gente precisa continuar entendendo que Deus, Ele ouve aquilo que a gente fala para Ele. Se um dia você se entregou, decida perseverar até o fim. Se um dia você falou: Deus, eu vou dar o meu tudo para o Senhor, não volte atrás, meu irmão. Se um dia você pegou e falou assim: a minha vida é tua, deixa eu te falar, não retenha uma parte. Existia um ambiente na igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, onde tudo estava dando certo. E Deus estava liberando poder, Deus estava liberando milagres, Deus estava liberando glória para que a igreja fosse unida. Eu tenho plena convicção que Deus está liberando essa glória sobre nós. Eu tenho plena convicção que Deus está liberando essa unção sobre nós. Eu tenho plena convicção que Deus está liberando o seu poder sobre nós para que sejamos um. E nós vamos tomar a decisão esta noite. Nós não reteremos, entregaremos o nosso tudo. Entregaremos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós entregamos o nosso tudo a Ele. Eu não preciso me defender de Deus. Eu não preciso ser independente de Deus. Eu preciso entregar o meu tudo. Eu creio que o que nós fomos desafiados nesses dias aqui, desde sexta-feira,
nesse aniversário, o que nós fomos desafiados é que nós podemos ir mais fundo, entregar mais, render mais. E eu tenho certeza que o nome do Senhor continuará sendo glorificado no nosso meio. Em Atos capítulo 4, com isso eu termino, se os músicos puderem subir. Atos capítulo 4, mostra como estava a igreja. E era esse 4:32, era esse mover, essa liberação de glória que estava sobre a igreja, que faz Barnabé tomar a decisão e que faz Ananias e Safira tomar a decisão de vender e de entregar. E é isso que nós queremos sobre nossa casa. Veja só, versículo 32, 4:32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, com grande poder. Os apóstolos, 33 já lá. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Com grande poder eles testemunhavam, e sobre todos havia uma abundante graça. Versículo 34 diz: não havia necessitado entre eles. Você tem noção do que é você ter um ambiente de igreja onde não tem necessitados? Porque um é instrumento de Deus para transbordar sobre a vida do outro. Tudo isso só acontece quando tem manifestação de glória, quando tem óleo descendo sobre a cabeça, quando o Senhor está ordenando a sua bênção, quando tem poder para testemunhar e quando a graça é abundante sobre todos. O que é importante dessa mensagem hoje? Nós queremos nos unir cada vez mais, andarmos em unidade, porque tem glória de Jesus sendo liberado sobre nós para alcançarmos isso. Mas nós vamos nos unir em torno dos princípios da palavra, e não em torno dos nossos temores, e não em torno do nosso orgulho, e não em torno da nossa independência. Até porque, queridos, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quando nós tomamos a decisão de, por orgulho, tentarmos nos defender de Deus, quando eu tomo a decisão de, como fomos ministrados pelo pastor Luciano, pela pastora Kelly, sei que tenho que ter uma vida de oração, mas eu tomo a decisão de ficar longe do lugar de oração. O que é isso? Eu posso viver a minha vida sem Deus, sem buscar a Deus. E se tem um pecado que ele é seríssimo, todos são pecados, mas tem um pecado que me preocupa muito. Sabe qual é? O do orgulho, da soberba. É quando a gente não consegue se render e dizer: Deus, eu entrego o meu tudo e eu preciso de Ti, e eu não vou me defender de Ti. Eu quero entregar toda a minha vida. Eu quero viver num lugar de oração. Eu quero viver num lugar de busca. Eu dependo da Tua palavra para tomar decisões da minha vida. E por que o orgulho é tão sério, pastor? Presta atenção. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Tem pecados que cometemos que ele gera separação, problemas, e o pecado em si, ele já é sério. Agora você imagina um pecado que faz Deus se tornar o teu adversário. Porque se ele dá graça aos humildes,
A Bíblia diz que ele se torna resistência ao soberbo. Por isso, se tem uma coisa que a gente precisa ser diante de Deus, meu irmão, é humilde. Ele é manso e humilde de coração. Então, a gente precisa aprender a se render. A gente precisa aprender a celebrar as nossas conquistas, como estamos celebrando hoje, 32 anos. Mas nós não estaremos em torno de propósitos humanos aqui. A gente não quer o nosso nome grande. A gente quer Jesus Cristo sendo exaltado. E o nome dele cada vez mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Sabe, eu sinto no meu espírito hoje, tem para os próximos anos que viveremos, uma liberação de poder, de glória, de unção. Sabe, esta noite não será somente um aniversário da igreja para alguns. Vai ser o momento da virada, da mudança na sua casa, da mudança na sua família. Todo espírito de divisão no teu lar vai cair por terra. Por quê? Porque tem glória do Senhor Jesus sendo liberada aqui hoje. Tem poder, tem graça, tem a unção que quebra o jugo, a unção que quebra o jugo da divisão, a unção que quebra o jugo da separação. A sua casa estará unida, a sua família estará unida, o teu casamento não vai acabar, a igreja estará unida, porque tem glória do Senhor liberada sobre nós. E aí a divisão vai embora, ela cessa. Aqueles que querem viver num ambiente de crítica são transformados pelo poder do Espírito Santo. E nós vamos aprender a celebrar no nosso meio o Rei dos Reis, Senhor Jesus. Não é o meu nome, não é o seu nome, e também não é o nosso nome. É Jesus Cristo.